Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que nossos olhos podem enxergar. Mas a magia não foi feita para o homem. Mexer com o oculto, mesmo que por brincadeira, sempre acarreta em fins trágicos. Agora tenho certeza disso. A história que vou contar deveria ser uma comédia, deveria ser uma história para se contar nos finais de festas, a fim de fazer todos os amigos rirem, enquanto bebiam e comiam um churrasco. Mas por dar asas ao desconhecido, assombra até hoje a mim e aqueles que tiveram parte naqueles eventos impressionantes e desastrosos. Aconteceu em Caçapava, interior de São Paulo, onde morei e trabalhei por 5 anos e de onde decidi me retirar para fugir das lembranças que me perseguem até hoje. Lembranças deste caso em especial. Trabalhávamos no 3º turno, na linha de produção de uma fábrica de embalagens. E o único modo de se manter acordado a noite toda, sem cochilar, sem deixar os olhos se fecharem diante da máquina, correndo até o risco de um sério acidente, era conversar com os funcionários mais próximos, com aqueles parceiros que trabalhavam nas máquinas lado a lado com você. Foi nessa época e numa ocasião assim que conheci Léo, o mágico. Na época ele ainda não era conhecido assim, e mesmo agora não gosto desse apelido funesto. Prefiro chamá-lo apenas de Léo, mas é assim que ele ficou conhecido para sempre. Eu o conheci numa ocasião de troca de máquina. O meu parceiro que trabalhava na máquina ao meu lado foi trocado para uma outra seção e Léo foi colocado no seu lugar. Sendo assim, passou a ser aquele com quem eu conversava todas as noites para passar o sono, aquele com quem seria mais fácil eu bater papo e jogar conversa fora durante toda a noite. Léo era brincalhão, um tipo simpático, a pessoa que faz amizade rapidamente por onde passa. Logo aprendi que ele era um comediante nato. Gostava de fazer brincadeiras, pegadinhas, inventar histórias, coisas que faziam a gente rir durante a noite toda. E foi esse ar brincalhão que o fez me apresentar a mágica naquela noite. Um truque que ele tinha assistido num programa de televisão e aprendido como se fazia. Um truque de levitação. O truque era bem simples, na verdade, embora causasse um efeito de espanto à primeira vista. Léo se posicionava de costas para a pessoa que o estava vendo, no caso eu. Ele ficava com o corpo um pouco de lado, de modo que você podia enxergar os pés dele de longe. Mas os pés de costas, você via os 2 calcanhares e um de seus pés você o enxergava por inteiro. O seu segundo pé ficava parcialmente escondido pelo ângulo de visão. Desse modo, Léo erguia os 2 calcanhares do chão e um dos pés, aquele que você conseguia enxergar por inteiro, ele retirava totalmente do chão, mantendo-o reto. Com as mãos, fazia um joguinho de cena, como se estivesse realmente puxando o seu corpo para cima. E para a pessoa que estava na posição correta, no ângulo correto, a impressão era de verdadeiramente vê-lo levitar. Na primeira vez que vi o truque, cheguei a me assustar, fiquei admirado, boquiaberto com o que vi. Por um segundo meu coração disparou. Pensei que realmente o estava vendo levitar, o estava vendo ficar totalmente fora do contato com o chão. Depois ele me ensinou o truque, mostrou qual era a jogada, e eu caí na gargalhada. A partir de então, resolvemos pegar os outros funcionários, mostrar a eles o truque. Todos se espantavam e admiravam. Ficavam boquiabertos com o que viam, pareciam não acreditar no que seus olhos viam. E não revelávamos a eles o truque, deixávamos achando que Léo realmente estava levitando. Todos o cercavam imediatamente de elogios e pedidos para que revelassem qual era o segredo. Mas Léo não revelava para ninguém, apenas para mim. Com o efeito dessa primeira mágica, com um efeito que causou nas pessoas, com uma admiração, nós resolvemos levar a brincadeira um pouco mais adiante. A ideia foi do próprio Léo, o mágico. Ele resolveu me tornar seu cúmplice nessa brincadeira. O meu papel passou a ser espalhar histórias assustadoras a seu respeito, para apenas uma brincadeira com as pessoas. Então,
Quando me afastava de Léo, a pedido dele, começava a inventar histórias para as pessoas, do tipo que, enquanto ele estava sozinho na máquina, ele carregava um livro preto que não me deixava ver e que eu tinha a impressão que se tratava de um livro de magia negra. As pessoas que estavam impressionadas com aquele truque de levitação ficavam assustadas a princípio. Havia aqueles que não acreditavam, que logo percebiam que eu estava tentando tirar um sarro deles. Mas a maioria ficava meio impressionada e perguntavam: é sério? É sério que ele lê livros de magia negra? Será que isso tem a ver com a mágica da levitação? E então eu espalhava alguns boatos mais, dizia: olha, ele levitou muito mais do que aqueles 3 ou 4 centímetros que vocês viram. Quando ele estava na máquina, mais concentrado, chegou a levitar 20, talvez 30 centímetros do chão. Por incrível que pareça, algumas pessoas caíam nessa história e ficavam espantadas. Era engraçado ver a reação delas. E engraçado ver também que elas ajudavam a espalhar a história. Mesmo aqueles que não acreditavam muito passavam a contar para os outros e contar para os outros. Assim, a fama do Léo, o mágico, foi ganhando proporção na fábrica. Se eu ao menos imaginasse que isso poderia acarretar em algo trágico, é óbvio que não teria topado nem começar esse tipo de brincadeira. Mas naquela época parecia algo engraçado, algo inocente até. Sem que percebêssemos, logo havia um ar místico em torno do nome Léo o Mágico. As pessoas não se referiam mais a ele como se fosse um simples funcionário. Havia realmente um ar de mistério à volta dele, um ar de mistério e místico, criado por nós. Mesmo assim, ele tornou-se imensamente popular, sua fama chegando até outras sessões, outros turnos. Pessoas do primeiro turno, pessoas do segundo turno vinham perguntar sobre os seus feitos. E ele gostava desse tipo de atenção. Até que num determinado dia, Léo apareceu com uma segunda mágica. Era uma moeda que ele fazia sumir e reaparecer. Para este truque conseguimos um segundo cúmplice, a fim de evitar suspeitas a meu respeito, já que estava sempre ao lado dele. O truque era ainda mais simples e bobo do que o primeiro. Léo escondia a moeda embaixo do pano, colocava sua mão por cima, segurando a moeda com um pano entre os dedos, de modo que ninguém poderia vê-la. Então ele passava o pano de mão em mão, segurando a moeda e dizendo para as pessoas: olhe, confira se a moeda ainda está embaixo. A pessoa enfiava a mão embaixo do pano, tocava a moeda e concordava, dizia sim. Então ele passava para a segunda pessoa conferir, para a terceira. E sempre por último, a última pessoa a conferir deveria ser eu ou deveria ser esse outro cúmplice que nós arrumamos. Porque assim, essa última pessoa que conferia deveria retirar a moeda. Desse modo, todos estavam ali com uma atenção no Léo, o mágico. Aí ele fazia um pequeno truquezinho com a mão, dava uma soprada no pano e... buf, cadê a moeda? A moeda tinha sumido. Depois refazia o mesmo passo de trás para frente, de modo que o último, esse nosso outro cúmplice, ou eu mesmo, deveria simplesmente recolocar a moeda no lugar, sendo o último a colocar a mão por baixo do pano, né? Desse modo, a moeda reaparecia. Como eu disse, um truque bobo, estúpido até de se dizer. Difícil acreditar que alguém poderia cair numa balela daquela. Mas com toda a aura mística que se tornara em volta desse nome, Léo, o Mágico, as pessoas simplesmente caíram. Sua fama cresceu ainda mais, apesar da simplicidade desses truques. E tanto quanto os boatos maldosos a seu respeito. Maldosos entre aspas, né? Esses boatos que a princípio eram plantados por mim, a pedido do próprio Léo, o Mágico, agora passaram a ser inventados, sabe-se lá por quem, pelas próprias pessoas que viam suas mágicas e contavam depois para outras pessoas, sempre aumentando um pouquinho aí o seu feito, né, a fim de admirar a quem elas contavam. Desse modo as histórias cresceram e a fama em torno desse nome, Léo, o Mágico, foi aumentando cada vez mais. Tudo começou a tomar uma proporção jamais imaginada por mim. O medo de algumas pessoas por suas práticas obscuras, supostas práticas obscuras, né, me fez pedir para o Léo acabar com as brincadeiras. Eu sabia que aquilo, em algum momento, iria trair algo de ruim para ele.
Não era bom você alimentar nas pessoas esse tipo de suspeitas, esse tipo de histórias a seu próprio respeito. Ele podia continuar com a mágica se quisesse, era algo inocente para mim. Mas essas histórias realmente deviam acabar, eu pensei. Esses boatos de que tratavam com magia negra, com espíritos malignos, espíritos de outras dimensões. Havia histórias de que foram um espírito que apresentara para ele as mágicas e que ensinara que para ele nada era impossível e que aos poucos ele poderia cada vez aumentando o seu poder. Coisas que realmente começaram a me incomodar. Eu não achava mais aquilo uma simples brincadeira, né? Comecei a achar que estava realmente tomando uma proporção aí negativa. Poderia atrair algo de ruim para a vida do Léo mágico. Então eu disse que não queria mais participar daquilo, né? Não queria mais ser cúmplice deles aí nas mágicas e nem queria mais manter aquela história. Eu queria contar a verdade para as pessoas, que não se passavam de meros truques baratos que qualquer um poderia fazer, e que toda aquela história de espíritos, de magia negra, de seres de, sei lá, de outras dimensões, até demoníacos que ensinavam para ele as mágicas, não passava de mentira, de balela, de coisas que no princípio eu inventara e que agora eles mesmos inventaram. O próprio público inventava, os próprios amigos de fábrica, né? Eu queria alertar as pessoas sobre isso. Léo, ele concordou comigo, ele compreendeu que eu realmente não seguiria com aquilo mais em frente, mas ele me pediu uma última chance, né? Um último truque. Ele aceitou que era hora de acabar com realmente tudo aquilo, mas ele queria acabar ao seu estilo, ele queria acabar do mesmo estilo que tudo aquilo começara, né? Com grande estilo, digamos assim. Eu disse que por mim tudo bem, concordei, contanto que a gente acabasse com aquilo, né? Então ele bolou uma última mágica para encerrar a brincadeira. Era um truque com uma faca. Havia uma brincadeira comum ali onde nós trabalhávamos. Nós tínhamos uma bancada de madeira e tinha uma pequena faquinha que ficava sempre guardada nas gavetas. Então nós sempre ficávamos brincando de enfiar aquela faquinha nessa mesa de madeira, né? Às vezes nós jogávamos ela pro alto, ela fazia uma pirueta, tentando fazer com que ela caísse de ponta na mesa, né? Às vezes a gente acertava. E ela caía de ponta, e quando ela caía de ponta, ela ficava parada ali, né? Parada, em pezinho, porque era uma madeira muito molinha da mesa, então a faca penetrava ali facilmente na mesa. Então o Léo, ele me disse que faria uma mágica desse tipo, que ele enfiaria essa própria faquinha que a gente colocava na mesa e que ele então pronunciaria ali algumas palavras mágicas que ele tinha aprendido, que segundo o boato que era para eu espalhar por último, um último pedido que ele me fez, né? Era para eu espalhar que ele tinha conhecido um espírito que dava poderes sobrenaturais para ele, e que ele colocaria essa faquinha pendurada na mesa, né? Enfincada na mesa, melhor dizendo, com a ponta, apenas a pontinha, de modo que ela ficasse ali em pé, paradinha, e que quando o Léo desse a ordem, ninguém seria capaz de tirar aquela faca dali. Quando ele desse a ordem para que aquela faca ficasse parada, nenhum ser humano no mundo fosse ter força suficiente para tirar aquela faca da mesa. E que aquela faca só sairia dali quando ele próprio, de novo, desse a ordem para que ela saísse. Eu não deveria ter concordado. Como eu disse, eu já estava incomodado com aquela história obscura de espíritos, de essas mentiras que já estavam passando dos limites. Mas como era a última, eu resolvi aceitar. E eu e o outro cúmplice dele começamos a espalhar essa história. Começamos a dizer que ele tinha esse poder, que ele tinha o poder de colocar ali a faquinha apenas com a pontinha enfincada na mesa, e que nenhum ser humano no mundo poderia tirar aquela faca enquanto ele não desse a ordem, enquanto o próprio Léo não desse a ordem. E que a partir do momento que ele desse a ordem, um simples sopro seria capaz de fazer aquela faca sair de onde estava. O boato avançou rapidamente da maneira como já estavam todos impressionados aí com as suas pequenas mágicas, né? Então, numa sexta-feira, ainda no terceiro turno, nós nos reunimos ali no nosso horário de janta. Praticamente a fábrica inteira compareceu ali naquela nossa bancada. O terceiro turno era o menor de todos, não havia ali talvez 20, 30 pessoas, eu não sei o tamanho correto, a quantidade de pessoas, mas sei que todo mundo se reuniu ali, porque todo mundo estava esperando, todo mundo tinha ouvido esse boato,
Todo mundo tinha visto as mágicas anteriores dele, aqueles truques baratos, aqueles truques infantis, e estavam todos ali para ver esse novo truque, pensando se ele tinha mesmo esse poder. É óbvio que o Léo não tinha esse poder, o Léo o mágico, apesar desse apelido. E eu cheguei a dizer isso para ele, falei, cara, você vai reunir toda a fábrica e você não é capaz de fazer isso. E o que ele me disse naquela ocasião é que não, essa é a ocasião correta pra gente mostrar a todos que é uma brincadeira, porque eu vou enfiar a faca na mesa, vou dizer algumas palavras e alguém vai tentar tirar, vai ficar com medo ali inicialmente, mas vai tentar tirar e vai conseguir. E no momento em que essa pessoa conseguir, a gente explica para todos que é uma brincadeira, que tudo passava de uma farsa. Por isso eu concordei, somente por isso. Então chegou essa sexta-feira à noite, de madrugada, no nosso horário de janta. Era 1h da manhã ali mais ou menos, todo mundo reunido ali, todo mundo. E o Léo, ele realmente fez um teatro muito bom, cara. Ele chegou, ele tava realmente com uma aura muito misteriosa, ele tava tenebroso se você olhasse para ele, assim, o cara era realmente um ator. Então ele pegou aquela faquinha, com todo mundo reunido em volta da mesa, e ele começou a cochichar algumas palavras, começou a cochichar de si para si. Ele ergueu aquela faca diante do seu corpo, ali meio ao alto, com as duas mãos, e começou a cochichar, falar algumas palavras. Você olhava para as pessoas e as pessoas já estavam com medo, porque todos ali estavam achando que ele estava falando ali palavras obviamente obscuras, palavras demoníacas talvez, né, por conta de todos aqueles boatos que a gente havia espalhado. E todo mundo com aquele olhar de medo, e ele ficou cochichando, falando aquelas palavrinhas baixas, aquelas palavrinhas bem baixas. Então de repente ele desceu a mão bem devagar. Ele desceu a faca bem devagar, a posicionou com cuidado em cima da mesa com a ponta, fez uma leve pressão, de forma que a pontinha da faca entrasse aí, penetrasse a madeira. Apenas o suficiente para que ela conseguisse ficar em pé sem que ele tocasse. Então ele retirou a mão ali devagar, retirou a mão bem devagar e lentamente para que a faca não caísse, e a faca ficou ali em pé. Nessa altura estava todo mundo em silêncio, todo mundo com um certo medo, menos eu, obviamente, que sabia que aquilo não ia levar a lugar nenhum. Mas todo mundo ali naquele silêncio admirado, naquele silêncio respeitável, olhando. Então Léo ali, ainda de olhos fechados, ele apontou a mão para a faca, perdão. Ele posicionou a mão em cima da faca e pronunciou mais algumas palavras, bem murmurando, de forma que a gente não podia entender. Então de repente ele retirou a mão e ele disse: qualquer um que quiser, que tiver coragem, pode tentar tirar a faca. Ela não sairá enquanto eu não der a ordem. Houve um momento de hesitação ali, né? Todo mundo olhando um para a cara do outro, um pouco ali com medo, alguns já até achando graça, até que um rapaz de repente se adiantou e ele pegou a faca. Ele pegou a faca e puxou. No que ele puxou, eu já me preparei para dar risada, né, do pessoal. Só que ele puxou e a faca não veio. Então de repente ele fez uma força, ele fez uma cara de força como se estivesse puxando a faca, e a faca não saiu. E nesse momento eu me assustei, porque eu achei que era para a faca sair. Eu me assustei e pensei, caramba, será que essa pessoa aí tá combinada? Será que eu estou caindo numa pegadinha agora, né? E esse cara fez força, você vê que o rosto dele ficou todo vermelho, ele puxou e a faca não saiu. Então ele se afastou da faca ali, com um ar admirado e falando para as pessoas: a faca não sai. E eu estava ali totalmente desorientado, pensando, caramba, ele arrumou outro cúmplice? Um terceiro cúmplice, será? Então outra pessoa pediu para tentar, e outro rapaz pegou a faca e começou a fazer força, e a faca não saiu. E aquilo começou a me deixar desconcertado e até com medo já, né? Eu imagino que o mesmo medo que algumas pessoas sentiram aí, os mais inocentes, né, sentiram ao ouvir todas aquelas histórias anteriores que eu tinha inventado, era o mesmo medo que eu comecei a sentir. E de repente outra pessoa se adiantou e tentou tirar e não conseguiu. E mais uma pessoa tentou retirar a faca, fez uma força enorme e não conseguiu. E eu estava impressionado, com medo, falei,
caramba, a única resposta possível é que eu esteja caindo numa pegadinha. Então eu pedi para retirar a faca. Eu falei, posso tentar? E ele disse, com um olhar sombrio olhando para mim, né? Ele disse, pode tentar, mas você não vai tirar. Então eu me adiantei aí, quase que preparado para descobrir que eu era a vítima da pegadinha, né? Então eu agarrei o cabo da faca e puxei para cima, e a faca não veio. E eu puxei, fiz uma força ali que já estava até doendo a minha mão, o meu braço. Comecei a suar, puxando, e inacreditavelmente aquela faca não saiu. Eu não entendo o que o Léo fez, mas a faca não saiu. Então eu me afastei um passo e perguntei, como você fez isso, Léo? Eu estava admirado, todos estavam admirados. Então de repente ele fechou os olhos, ele posicionou a mão em cima da faca sem tocá-la, aí uns 10 ou 20 centímetros de distância da faca, né? Ele posicionou a mão em cima da faca e começou a murmurar de novo, a falar aquelas palavras que a gente não entendia, a falar ali de uma maneira estranha. E quando ele terminou de murmurar, ele abriu os olhos, ele retirou a mão de cima da faca devagar, a mão que não estava tocando a faca, e a faca simplesmente tombou de lado, a faca caiu. A faca que ninguém, empregando a maior força que tinha, fora capaz de tirar, simplesmente caiu na mesa, como se estivesse solta e de repente caísse. Eu estava em choque igual a todos os outros, pela primeira vez. Não estava preparado para isso. Ninguém estava. Tentei descobrir como ele fizera isso, mas ele se tornou verdadeiramente obscuro. Não quis me contar qual era o truque por trás daquilo. E quando eu disse para ele falei, Léo, você tinha prometido para mim que era a última, que isso era para acabar, que a faca ia cair. Então ele me disse que nunca aquilo ia acabar. E ele me pediu para que começasse a avisar as pessoas que ele estava preparando mais uma mágica. E que ele estava preparando a maior de suas mágicas, uma mágica que assombraria todos nós de uma maneira que nós não acreditávamos. E ele me pediu para espalhar aquela história, mas obviamente que eu não queria. Mas ele mesmo começou a espalhar. E naquela altura, qualquer coisa que o Léo, o mágico, falasse, realmente se espalhava inevitavelmente, se espalhava sem que ninguém pudesse conter. As pessoas contavam umas às outras, de modo que essa promessa dessa próxima mágica que nos assombraria para sempre, que mudaria o nosso modo de pensar, realmente se espalhou. Todo mundo ficou sabendo dela rapidamente e de repente todo mundo só se falava disso, as pessoas esperavam essa próxima mágica. Eu não sabia o que pensar sobre tudo aquilo. Comecei a imaginar se os boatos que eu tinha inventado, que ele tinha me pedido para inventar, não eram reais de verdade. Porque ele mudara completamente. Durante o próximo mês só se falou na tal mágica que nos assombraria. Mas eu deixei de ter acesso aos planos. E o que eu podia imaginar de tudo isso? Eu estava simplesmente desorientado. O próximo mês foi o mês de Natal. E alguns dias antes das festas de Natal, talvez uns 3 ou 4 dias, nós tivemos uma festa de confraternização da fábrica. E foi uma festa que reuniu pela primeira vez os 3 turnos juntos, né? O primeiro turno, o segundo turno e o terceiro turno, a fábrica inteira junto. As pessoas apareceram com seus familiares, com suas esposas, com seus maridos, com seus filhos, parentes. Realmente foi uma festa muito grande num clube, ali também em Caçapava, próxima à região da fábrica onde nós todos trabalhávamos. E nessa ocasião, o Léo, o mágico, ele apareceu fantasiado pela primeira vez. Ele apareceu com uma capa, ele apareceu com uma cartola, ele apareceu realmente fantasiado de mágico, produzido de mágico, né, pela primeira vez. A princípio foi algo até engraçado, mas eu já senti uma energia ruim naquele momento, né? Já senti algo ruim, porque eu estava realmente muito impressionado. Naquela altura eu estava muito impressionado com tudo aquilo que tinha acontecido, com todas as histórias que eu tinha ajudado a espalhar e que eu já não sabia se eram mentiras. Eu já não podia, embora parecesse absurdo, eu mesmo já não tinha
como dizer que eram mentiras, porque aquilo que eu tinha visto realmente tinha desafiado a minha racionalidade. Quando eu ouvi fantasiado, eu tive medo, porque eu tive a sensação de que todas aquelas histórias ruins se concretizariam ali de algum modo. E isso me deixou realmente apavorado. Mas eu não tinha como falar isso para ninguém, não tinha como explicar e não tinha como evitar. O Léo, o mágico, sumiu durante a maior parte da festa. E quando já estava lá bem tarde, com muita gente já bêbada, já no meio da festa, digamos assim, de repente um dos seus cúmplices, aquele outro cúmplice, ele subiu ali no pequeno palco que tinha na festa e interrompeu o som. Mandou que se desligasse o som, a música parou, todo mundo olhou para ele, né? Ele pediu a atenção de todos e ele enfim revelou, falou: olha, esse é o momento da mágica do Léo. A mágica que o Léo vem preparando aí pra gente há algum tempo. A mágica aí que ele prometeu que realmente vai nos assombrar durante toda a vida. E aqueles que quiserem ver essa mágica, aqueles que quiserem conhecer aí o seu poder, estão convidados aí para o fundo do clube, lá para a parte de trás. Nesse momento, inevitavelmente, todos foram, né? Como eu disse, durante o mês todo só se falava nisso, todos esperavam essa mágica. Então todo mundo se levantou e foi lá para os fundos desse clube onde acontecia a festa. Lá atrás havia uma depressão no terreno, como se fosse um barranco, e nós estávamos todos em cima. Então todo mundo se dirigiu ali para a beira daquele barranco, né? Para ali a região onde você pudesse ver lá embaixo. E lá embaixo estava o Léo, sozinho, lá embaixo, era realmente um barranco alto. E lá embaixo se passava uma linha do trem. E o Léo estava ali em pé, em cima da linha do trem, com aquelas roupas de mágico dele, olhando para todos, simplesmente parado, olhando para todos ali num semblante estranho, esquisito. Quando todo mundo se acomodou ali à beira daquele barranco, né, ali preparado para ver a sua mágica, ele ergueu os braços diante de todos nós e ele disse, né, num grito ali que foi suficiente para a voz dele chegar lá de baixo e alcançar a gente ali em cima, né? E ele disse: é hora de mostrar a força da mente e do espírito se manifestando na carne e no físico, e é hora de mostrar que não há força maior no mundo do que ela, a força espiritual. Posso parar um trem com a força da mente e do meu espírito se eu assim quiser. Não achei em nenhum momento que ele poderia estar realmente querendo dizer aquilo literalmente. E nem parece que ninguém à minha volta. Todos riram, divertidos, até perceber que o trem realmente estava vindo. Aquele barulho foi ouvido de longe, aquele barulho poderoso e constante. Era inevitavelmente o trem. Pensei nos truques e nos enganos, e em como ele nos havia enganado até ali. Pelo seu teatro, comecei a temer que ele tivesse acreditado nas próprias histórias, que houvesse se esquecido ser tudo um truque. Será que ele estava realmente acreditando ser capaz de parar um trem? Com a força da mente? O que ele estava querendo dizer com aquilo? O que ele estava querendo fazer? O trem vinha num barulho poderoso e infernal. Não poderia parar nem que quisesse. Léo, o mágico, começou a fazer movimentos com as mãos, numa pose parecida com artes marciais, e começou a falar algo da mesma forma que falara naquele caso da faca. Será que ele realmente conversava com algum espírito naquele momento? Algum espírito que, de alguma forma, o convencera que ele era capaz daquilo? Comecei a me perguntar. O trem começou a se aproximar com aquele barulho poderoso, com aquele barulho de ferro batendo, aqueles vagões estralando alto, aquele barulho forte. Realmente um barulho tão alto que de repente a gente não podia escutar nem sequer mais uns aos outros do lado, e aquele trem começou a chegar cada vez mais próximo. Eu não sei se o maquinista conseguia vê-lo. O que eu sei é que de repente o trem estava a uma distância que mesmo que quisesse parar não conseguiria parar. E o Léo não saiu dos trilhos, o Léo ficou ali com as mãos estendidas, como se quisesse realmente parar o trem, como se pudesse o empurrar ali com uma força invisível, com essa força que ele chamara aí de força do espírito ou força da mente, sei lá o que é. E o trem começou a se aproximar, todo o solo embaixo dos nossos pés estava vibrando,
E as pessoas começaram a gritar, sai daí, Léo, sai daí, Léo. As pessoas realmente começaram a ficar em choque. As mulheres começaram a gritar, as crianças, havia muita gente ali, e as pessoas gritando, sai, sai, sai. Eu particularmente estava travado, eu não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. Eu não acreditava que ele fosse fazer aquilo. Qual é o truque? Qual é o truque que ele está preparando para nós? Então eu não desgrudei os olhos dele até o momento em que o trem chegou nele. Quando o trem chegou, o trem o atingiu com uma força assustadoramente poderosa. Léo, o mágico, voou como se fosse um boneco de pano. Foi arrastado e parou embaixo das rodas do trem, entre os trilhos. O trem começou a passar em cima dele, começou a passar de uma maneira... Eu tive que desviar os olhos, não consigo descrever aquela cena. Foi algo horroroso, algo realmente a pior cena que eu vi na minha vida, a pior cena que aquelas pessoas viram na vida. Todo mundo começou a gritar e a chorar imediatamente. O trem era como um monstro gigantesco que o devorava diante de tantos olhos, de tantos gritos e choro desesperado, choro de espanto, de medo, de angústia. E o trem não parou. Esse monstro gigantesco não parou. O devorou até o fim. Me lembro dos gritos e do choro dos presentes como se fosse hoje. Posso ouvir agora o choro daquelas pessoas enquanto conto para vocês essa história funesta. Se ele foi louco de acreditar nas próprias mentiras ou se realmente um espírito maligno o iludira, eu não sei, não sou capaz de dizer. A única coisa que sei é que ele cumpriu a sua palavra. A sua mágica realmente nos assombrou e assombraria para sempre, a todos nós, eu principalmente.